Olá, boa noite. Boa noite a todos. Se você estiver assistindo de dia, bom dia. Então, estamos iniciando mais uma aula. Boa noite a todos que estão com a gente, que estão mandando mensagens no chat. Queria pedir para vocês dar os coraçõezinhos, né? Bacaninha para ajudar no vídeo. Espero que vocês gostem da aula. Foi bem preparadinho. Então, espero que vocês possam aprender mais uma modalidade de investimentos. Deixa eu colocar aqui. Aí, agora tá um monte de coraçãozinho. Que bonitinho. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre ETFs. A maneira mais bacana de iniciar na bolsa sem comprar ações. Para quem não entende muito ou tem bastante preguiça, você vai contar com alguém que faça todo o trabalho pesado para você. Para a gente iniciar, quase que cliquei aqui em encerrar a transmissão. Vamos lá para compartilhar a tela. Vamos lá para minha telinha. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Já. Ótimo. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu voltar para a tela. Então, vamos começar explicando o que são os ETFs. Vou fazer toda essa parte descritiva. Depois eu vou abrir alguns exemplos, mostrar as taxas, o que tem dentro de cada um deles, e aí a gente faz a conclusão final da aula de hoje, ok? Então vamos lá. O que são os ETFs, né? A sigla dos ETFs, para quem tem um inglês melhor do que eu, vai de repente dar risada, mas são os Exchange Traded Funds, fundos de investimento que são negociados na bolsa de valores, semelhantes às ações, né? A forma de negociação é basicamente a mesma. São compostos por uma cesta de ativos que podem incluir ações, títulos, commodities, entre outros. Os ETFs permitem aos investidores diversificar suas carteiras com facilidade a um custo relativamente baixo. Então, assim, é, as empresas criam, né? Por exemplo, a BlackRock, a, a XP, se não me engano, criou o ETF do IFIX aqui no Brasil, do fundo dos fundos imobiliários, o índice dos fundos imobiliários. E dentro de cada um desses ETFs, você tem uma cesta de ativos. Então, eles compram esses ativos, né? Na verdade, eles fazem o índice, né? Eles fazem a média do valor, né? O índice é a média do valor de todos essas ações, ou seja lá, que estiver dentro deles, né? Se forem títulos, como está dizendo aqui, commodities, ações, então a média deles vai gerar um valor, e esse valor ele se altera, então ele faz parte do mercado de renda variável. No caso daqui do Brasil, né, ele acompanha o Ibovespa, então a gente vai ver um exemplo que acompanha aqui o Ibovespa, e aí vou mostrar para vocês também um exemplo de ETF negociado aqui no Brasil que replica ações dos Estados Unidos, ok? Então, como analisar? Vamos para a parte, o que eu tenho que olhar nos ETFs para poder comprar? Então, é importante considerar os seguintes fatores. Objetivo do fundo. Qual é o objetivo desse fundo? Entender o que o ETF procura replicar. Ele replica um índice, ele replica as ações de um determinado setor. O que ele replica dentro, né, da sua volatilidade? Qual é o desempenho histórico desse ETF? Para analisar o desempenho passado em comparação com o seu índice de referência. Então, supondo que o índice seja o Ibovespa, como que esse ETF se comportou em relação ao Ibovespa no tempo? Então, no tempo, ele teve uma performance melhor, né? Ele tenta espelhar, em alguns momentos ele vai melhor, em outros momentos pode ser um pouco inferior, mas na média, como que ele se comporta?
Um outro detalhe que a gente tem que estar sempre lembrando quando a gente fala em desempenho passado é que o desempenho passado ele não é garantia de um desempenho futuro. Então não quer dizer que ele passou 10 anos com alta rentabilidade que ele vai render por mais 10 anos, tá? Então, rentabilidade, o famoso rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Liquidez. Então, verificar o volume de negociações diárias para garantir que você possa comprar e vender facilmente. Da mesma forma como falei para vocês na aula sobre fundos imobiliários. Eu tenho que comprar ativos com uma liquidez, uma certa liquidez. O que é a liquidez? A quantidade de negócios efetuados por dia. Por quê? Porque se eu compro um ativo e esse ativo tem baixa liquidez, quando eu precisar me desfazer dele, pode ser que eu não consiga vender, dependendo da quantidade que eu tenho. Então, imagina um ETF, uma exposição, um ETF que ele negocie R$ 100.000 ao dia e eu tenho R$ 1 milhão desse ETF. Então, dado momento, eu quero me desfazer dele. Então, eu ia precisar de mais ou menos aí uns 10 pregões para poder ir vendendo, né? Ou mais até, né? Porque se aí só eu venderia, né? Se eu colocar 100 mil por dia, eu jogaria o preço dele lá para baixo. Mas, teoricamente, se eu for só dividir pelo valor que eu tenho, eu levaria um tempão para poder me desfazer dele. Agora, um ETF negociado aí em 10 milhões ao dia, eu tenho 10 mil, 20 mil e eu preciso vender, essa negociação ela se torna mais fácil. E é isso que eu coloquei aqui, para garantir que você possa ou comprar ou vender facilmente. Tem as taxas de administração também, que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Comparar as taxas cobradas pelos diferentes tipos de ETF. As vantagens e desvantagens dos ETFs. Então, as vantagens é a diversificação, permite que um único investimento represente várias ações ou ativos. O custo, geralmente as taxas de administração são menores que as dos fundos mútuos, que é um outro tipo de investimento, mas as taxas são percentuais que a gente tem que estar de olho, tá? Alguns casos são maiores, e aí vai de você optar. Esse custo, né, da taxa de administração é a forma de você pagar, né, rentabilizar o gestor que está fazendo a escolha daqueles ativos, que está comprando e vendendo aqueles ativos, ou que está só fazendo a gestão passiva daquele ativo, né? Então é a forma como ele se rentabiliza. A flexibilidade, estou voltando, podem ser comprados e vendidos durante o horário de negociação da bolsa, como as ações. Então, você negocia ele da mesma forma como você negociaria com ações. Eu vou mostrar também na corretora para vocês como que compra e como que vende. As desvantagens. Pode ter taxas de corretagem? Normalmente as taxas de corretagem também e os custos, né, de corretagem eles estão mais atribuídos às corretoras, né, dependendo da corretora que você trabalha. Risco de mercado. Então, como qualquer ativo negociado na bolsa, os ETFs estão sujeitos à volatilidade do mercado. Então, sempre lembrando, né? Na época, por exemplo, da pandemia, por que eu tenho que avisar sempre o pior dos cenários? Porque você tem que estar preparado para a renda variável. Quando a gente for estudar ações, tem gente que vai olhar e falar: olha, isso não é para mim. Por quê? Porque tem muita volatilidade no preço. Você pode comprar por 10, amanhã ele pode estar 11, 12, como você pode comprar por 10 também e ele amanhecer por algum problema e cair para 8, né, para 7. Na pandemia, teve uma semana que teve circuit breaker, quando o sistema para poder forçar uma pausa, para acalmar os ânimos nas negociações, porque todo mundo começa a vender. Então, assim, dependendo do perfil de investidor, que é aquilo que a gente sempre bate, renda variável não é para qualquer investidor. Tá? A menos que você também fale, olha, eu tenho um portfólio, uma carteira, e eu quero diversificar, mas eu quero diversificar pouco. Então, tenho 100% da minha carteira, eu quero colocar, de repente, 10% em renda variável. Se o seu perfil é um perfil mais moderado, ou talvez até o conservador. Acredito que o conservador nem isso aceite em relação à volatilidade, mas o moderado já aceita nesse percentual, talvez até um pouco mais. Então é importante sempre lembrar isso, tá? A questão da volatilidade em relação ao mercado de renda variável. Menor controle. O investidor ele não tem controle sobre os ativos específicos dentro do ETF.
Quem controla os ativos que estão dentro do ETF são as empresas, os gestores contratados pelas empresas, que eles que fazem o giro da carteira ou simplesmente acompanham esse índice para que ele tenha o seu desenvolvimento, a sua valorização. Mas você, como investidor, não tem a ação, como você teria, né? Se você estivesse investindo diretamente no mercado de ações, comprando e vendendo as ações, essa ação você não tem em cima do ETF. Você compra o ETF ou você vende o ETF e aquilo que estiver dentro dele. Os principais custos e os impostos. Então, tem as taxas de administração, que são cobradas anualmente, geralmente em porcentagem do patrimônio líquido do fundo. As taxas de corretagem são os custos associados à compra e à venda desses ETFs. Os impostos, então, do ganho de capital, 15% para operações normais e 20% para as operações de day trade. Então, até recordando, né? As operações que a gente faz no passar de um dia para o outro, né? Não fiz no mesmo dia. Comprei hoje e vou negociar, vou vender ele, por exemplo, amanhã. Então já não é mais day trade. Então é o chamado operações normais. As operações de day trade são aquelas que nós compramos e vendemos no mesmo dia. Então, se você comprou e vendeu no mesmo dia, para day trade é 20% de imposto sobre o lucro, sobre o ganho de capital. E 15% para as operações normais. E a isenção de imposto sobre as vendas mensais de até R$ 20.000. Ok? Os maiores ETFs negociados nos Estados Unidos. Eu fiz uma separação porque tem gente que gosta de investir diretamente na bolsa lá fora. Abre conta lá fora e investe direto lá nas bolsas dos Estados Unidos. E aí eu fiz uma separação também para os ETFs negociados aqui na Bolsa Brasileira, na B3. Por enquanto, né, só tem a B3. A gente está falando hoje 5 de junho de 2025. Por enquanto, o Brasil tem uma bolsa, mas futuramente já existe aí uma configuração para que tenha pelo menos mais uma concorrente. Então, voltando, os maiores ETFs negociados na Bolsa dos Estados Unidos: SPDR, SP500, o Invesco QQQ, né, que é um outro fundo, Vanguard Total Stock Market, o iShares e o Vanguard S&P 500. Então são principais cinco, e aqui é a sigla deles. Então, caso você tenha uma conta aberta numa corretora nos Estados Unidos, o que você vai procurar é isso aqui, ó. Essas são as siglas deles. Com isso, vocês colocando lá no home broker, vai aparecer o ETF que você busca. No caso do Brasil, os maiores e mais negociados aqui na B3, como havia dito, é o BOVA11, que é o ETF que replica o índice Bovespa, o IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, que são as 500 empresas mais negociadas na bolsa nos Estados Unidos, a Small 11, que é o ETF que investe em ações de empresas é, pequenas assim, né? As small caps normalmente são empresas aqui na B3, na Bolsa Brasileira, que elas têm um valor de mercado até em torno aí de 2 a 5, 7 bilhões de reais. São consideradas empresas pequenas, empresas de crescimento. E aí elas entram nesse índice de small, né? Menores, né? Ou pequenas. Então, a gente tem esse índice também desse ETF, e nós temos o XFIX, que é o ETF que replica o índice de renda fixa, ok? Então, índices de ações. Aqui eu coloquei alguns, só para. Não quero muito entrar nos nomes desses. Coloquei aqui, mas eu acho que vai ficar muito longo. Depois vocês podem pausar, dar uma olhada melhor. Mas eu quero só explicar cada um desses tipos de índice de mercado, tá? Então, para ações, os índices de mercado amplo são índices que buscam refletir o desempenho geral de um mercado ou de uma economia. Então, por exemplo, o S&P 500, ele representa as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. É o índice mais popular para ETFs, como o SPY. Então, Dow Jones, Nasdaq 100, as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Enfim, próximo. Índices nacionais. Cada país possui índices que representam o seu mercado. O do Brasil é o Ibovespa. Então, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, que reúne as ações mais negociadas.
com base no Ibovespa, que sempre aparece nos jornais, né? Olha, o Ibovespa subiu 2%. Opa, dá a entender que em todas as negociações, né, na média, olha, as ações subiram, elas se valorizaram, né? Houve valorização dos papéis das ações na Bolsa do Brasil. E assim por diante. Assim como tem também do Reino Unido, da Alemanha, do Japão, enfim. Índices setoriais, focados em setores específicos da economia, como a S&P 500 da parte de tecnologia, Global Energy, né? Escalada em energia do ponto de vista global, dos REITs, né? Real Estate, que são dos REITs, que são os fundos imobiliários negociados lá nos Estados Unidos. Os ETFs setoriais permitem que os investidores. Essa palavra, o aposta, eu não gosto muito, tá? Mas como eles usam muito, eu falei, não, vou deixar. Então, aposta em entender esses setores específicos. A ideia de aposta aqui é a ideia que você invista, né, imaginando uma valorização em relação ao seu capital investido. Índice de fatores ou estratégias. Índices criados para capturar fatores de risco ou estratégias específicas. Esse daqui, por exemplo, para ações consideradas baratas em relação aos fundamentos. O outro concentra-se em ações com altas taxas de crescimento. O outro inclui ações com menor volatilidade histórica. Esses são todos nos Estados Unidos, tá? O mercado de ETFs nos Estados Unidos, ele é gigantesco, movimenta trilhões de dólares anualmente, tá? Então, lá eles têm até os índices, né, de títulos privados, enfim. Então, vou passar aqui, ó. No Brasil tem ó, o IMAB, no Brasil acompanha a evolução dos títulos públicos atrelados à inflação, que são os títulos IPCA+, índices de commodities, né? Cesta de commodities como petróleo, ouro, soja, segue o preço, ó, preço à vista do ouro na Gold Spot Price, índices temáticos, inclui empresas com bom desempenho em critérios de ESG, critérios de governança e sustentabilidade, energias renováveis, inteligência artificial. Então, alguns ETFs eles são temáticos. Então, aqui, ó, a nossa primeira linha é entender que são ferramentas versáteis, permite que os investidores acessem diferentes mercados, setores, estratégias e classes de ativos de forma eficiente. Então, conhecer os principais índices que eles rastreiam é fundamental para a tomada de decisão de investimento alinhado aos objetivos do investidor com o perfil de risco de cada índice, sempre respeitando o seu perfil de investidor. Lembrando novamente que não indicamos nada para compra, nenhum ativo financeiro e nem para venda. Nosso objetivo é educacional. Isso dito para evitar qualquer tipo de mal entendido, então vamos mostrar os títulos aqui, os ETFs. Então, por exemplo, aqui, trocando a tela, isso já aparece para vocês. Isso. Então, vou mostrar para vocês o ETF que ele é atrelado a este índice aqui. Ele tenta acompanhar o desenvolvimento deste índice. Então, para isso, deixa eu encontrá-lo. É este daqui, o BOVA11, tá? Então, esse daqui é ETF, ó, que ele é atrelado a um dos principais indicadores do mercado brasileiro. Esse ETF pode trazer oportunidades para os investidores alinhados às suas características. Então, como que ele funciona? É um fundo de índice. O tipo de veículo funciona como outros fundos de investimento com base na aquisição de cotas e alocação por parte do gestor. Então, lembrando aquilo que eu disse, né? Quem faz a alocação desses valores é o gestor. A diferença é que o ETF tem como objetivo replicar a carteira teórica de um indicador de referência. Nesse caso, o BOVA ele vai replicar a carteira do índice Bovespa. Então, aqui que é importante, ó, este fundo busca refletir o índice Bovespa, como eu disse, também chamado de Ibovespa, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma parte que eu já havia dito também. Eu quero mostrar em relação ao custo, tá? A taxa de administração do BOVA11. Então, até essa data, a taxa de administração era de 0,10 ao ano.
acredito que tenha se mantido, tá? Não consegui achar dados mais atualizados, mas o que que mostra aqui? Não é uma taxa muito alta, é uma taxa relativamente baixa. Valor incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Então é 0,10% sobre o patrimônio. Diferente até de alguns fundos, como a gente teve lá na aula de fundos de investimento, que você tinha, quando ele excede, né, ele bate a meta, ele fala, olha, se eu bater, por exemplo, a Selic, eu quero 20% sobre o que exceder. Aqui não. Aqui ele vai te cobrar o percentual em cima do valor líquido do fundo, independente se ele tem lucro ou não, tá? Se ele bate o índice ou não. Então essa taxa pode mudar ao longo do tempo, conforme a necessidade ou de acordo com o que for apontado pelo responsável pela administração, que no caso é o gestor, ok? Então essa parte sobre os riscos, a gente já trabalhou, então estou mostrando para vocês o BOVA11, deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação que eu separei aqui, bastante coisa. Ah, composição da carteira, deixa eu trocar a tela. Então, como ele replica o Ibovespa, até para vocês entenderem o que, que é o Ibovespa, né? Isso daqui é importante vocês saberem. O Ibovespa, ele é uma participação, ó, você tá vendo? Considera as variações de participação de cada um dos papéis na composição total do índice, apuradas para a abertura do dia. Então, isso daqui é a composição do Ibovespa. Então, essas empresas aqui, ó, a quantidade de ações alocadas, o percentual de cada um, tudo isso daqui somado. Então, por exemplo, BB Seguridade, aqui o ticker, para quem não conhece, esse aqui é o ticker quando a gente compra as ações separadamente, a gente compra usando esses códigos aqui, tá? Aqui o nome da empresa, o tipo de ação, que nesse caso é ordinária, nós vamos, quando formos entrar em ações, a gente vai entrar mais específico, explicando esses tickers, explicando os tipos das ações, enfim. Aqui, qual é o objetivo? O objetivo é mostrar o que que faz parte desse índice. E aquele índice, o BOVA, ele vai fazer parte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais. Isso. Aquele índice, ele vai fazer uma replicação em relação. O que o Ibovespa ele desenvolver, o BOVA quer acompanhar junto o desenvolvimento desse índice. Então, essas empresas, todas essas empresas e esses percentuais é o peso dela dentro da. Então, ó, por exemplo, 8% do Ibovespa é Unibanco. Deixa eu encontrar aqui Petrobras, que também é um outro. Ó. Petrobras somando as ações ON e PN, as ações ordinárias e as preferenciais, dá alguma coisa aí também na casa de quase 10% do peso do Ibovespa. Vale, Vale também tem um peso interessante, ó, Vale, ó, mais 10% do peso do Ibovespa. Então só Vale e Petrobras aqui já são 20% praticamente, mais 8% do Itaú. Então aqui a gente está falando de pelo menos um terço do Ibovespa, ele está atrelado ao desenvolvimento das ações, né? A valorização ou desvalorização das ações, tanto da Vale, da Petrobras e do Itaú. Isso sem contar que a gente tem aqui diversas outras empresas. Então, quantidade teórica, 97 bilhões, vocês estão enxergando direito, de ações, que é o 100% do Ibovespa, ok? Então, o BOVA11, ele é atrelado a essa lista, essa composição aqui. Então, esses caras se valorizam, o BOVA11 também se valoriza. Vamos ver aqui, ó, carteira, aquilo que eu estava mostrando para vocês. Vale, ó, os 10%. Itube, que é Itaú. Petrobras, no caso, as ações 4, que é a preferencial, 6%. Nós vamos encontrar aqui as ações ordinárias, ó, mais 3%. Tudo isso daqui é essa composição. Ó. Vou ver se ele abre aqui para a gente. Ó, é uma lista, né? Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo é a composição do Ibovespa. E o BOVA11 também replica essa, essa, esse conglomerado, né? Esse acúmulo aqui
de ações. Ok? Ó, o tamanho dessa lista, certo? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, vou subir um pouquinho. Ó, o valor, né? O valor, negociação dela em média diária. O valor dela aqui, 133, ó, a cotação do ativo, R$ 133, número de cotistas, a taxa de administração. Esse site é o ETFs Brasil, dá uma mãozona na roda para poder entender como que esse fundo ele se desenvolve. Então, a taxa de administração primária ó, se manteve em 0,10%, o auditor, a data do lançamento desde 2008, quem é o gestor, que é a BlackRock, maior gestora de ETFs do mundo, tá? Quem que faz a provisão do índice B3, captação líquida diária nos últimos 30 dias. Então, o valor aqui, se não me engano, 1 bilhão, né? Acima de 1 bilhão. Então, esse é o IBOVA 11. Então, a Ibovespa, calculado de uma carteira teórica de ativos composto pelas ações e units das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira e que atende aos critérios da sua metodologia. Ok? Vamos para vamos para um outro exemplo, então. Deixa eu pegar aqui o exemplo da. Até mudar isso daqui para mostrar para vocês lá na corretora. Aqui na corretora, coloquei o IBOV, né? Que é o índice, e coloquei aqui o BOVA, que é exatamente isso que a gente estava vendo, tá? Então eu vou abrir agora o IVVB11 para a gente ver o que tem lá dentro dele. O IVVB11 é um outro tipo de ETF. Então vamos lá. Deixa eu encontrar onde eu coloquei. Shares. Aqui. Então S&P 500, cotas de fundo de índice no exterior. Então IVVB11. Então aqui ó, a taxa de administração dele, 0,23%. Ok? O BOVA 11 é 0,10, né? E esse daqui é 0,23. Então, por que esse VVB11? Exposição internacional a partir de um ETF local listado na Bovespa. Acesso às 500 principais ações americanas através de um único fundo. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que quando a pessoa compra esses ETFs, ela compra um ETF. Esse ETF ele representa, por exemplo, nesse caso, 500 empresas listadas na bolsa nos Estados Unidos. Se você escuta, olha, o mercado norte-americano de ações está muito bom, está tendo uma valorização, subiu 20%, 30%. Então, nessa média, esse VVB11, acompanhando esse índice da valorização das ações lá, então ele também vai tentar replicar essa valorização. Então, essa é a ideia de você, quando você pega por isso que eu estava falando, você entra no mercado de renda variável sem comprar as ações. E, na verdade, quem está fazendo essa negociação das ações são os gestores, é o fundo, né? Você não precisa colocar a mão. E aqui, você comprando esse ETF, um ETF, ele é uma réplica de 500 ações. Então, você não precisou analisar 500 ações. Você não precisou estudar 500 ações. Você comprou o ETF, ele se valorizou. Se valorizou é como se você tivesse valorizado, aqui no Brasil especificamente, uma ação que você teria analisado. Entende? Então, se você comprou, ele valorizou e você, poxa, eu quero colocar esse lucro no bolso, você vai lá na corretora, dá a ordem de venda, fim de papo. Está vendido, você coloca o lucro no bolso, né? Dentro das especificações que eu coloquei lá no começo. Se você teve o ganho, você vai pagar os 15%, né, do que você vendeu, né, do que você teve de lucro em cima do lucro, e tudo certo. Então, a rentabilidade acumulada no período, média anual, a gente tem todas as informações. Ó. Eu estou no site da BlackRock, que é a própria instituição que faz a gestão desse fundo. Como eu disse para vocês, é o maior gestor de ETFs do mundo. Tá? Deixa eu ver mais alguma característica. Ó. 0,23. Os ativos, partições. Eu queria abrir as 500 empresas. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui.
Lamento demonstrações. Eu tinha aberto uma outra. Deixa eu ver se eu encontro aqui com as 500. Deixa eu ver se eu encontro para poder mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Carteira e composição em dezembro de 2024. Os 10 principais. Ó. Os 10 principais que fazem parte das carteiras do IVVB11. Então, o que a gente tem? Por exemplo, Apple, 7% de Apple. Nvidia, que é hoje a empresa mais valiosa na Bolsa dos Estados Unidos, né? A Nvidia, produtora de microchips, então ela está produzindo microchip com o aumento do uso das tecnologias, né, principalmente inteligência artificial. A empresa se valorizou muito. Microsoft, então isso daqui são os tickers, tá? Alguns a gente já lembra até de cabeça, fica fácil de saber. O Microsoft, a composição, 6% dentro desse índice, Microsoft. Amazon, 4%. Meta, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, 2%, Google, os dois tipos de ações do Google. Essa daqui eu não lembro, e essa daqui, BRK, eu acho que é Berkshire Hathaway, tá? Não tenho certeza, mas eu creio que seja, tá? Nesse caso, ó, o IVVB11, quando ele pergunta, né, paga dividendos, é uma outra coisa importante colocar aqui. ETFs no Brasil não pagam dividendos. Os ETFs que estão negociados na Bolsa do Brasil, elas não pagam dividendos. Porém, nós temos ETFs nos Estados Unidos que pagam dividendos. Só que, para que eu tenha acesso a essas empresas, eu tenho que ter a conta aberta numa corretora lá nos Estados Unidos, mandar o dinheiro, fazer, né, o câmbio do real para o dólar. Aí quando ele está lá em dólar, eu compro e aí eu recebo, passo a receber esses dividendos em relação a esses ETFs, tá? No Brasil, a política de dividendos é assim: ele recebe e ele recompra. Então, ó, os dividendos distribuídos pelos ativos da carteira desse ETF são automaticamente reinvestidos. Esses reinvestimentos contribuem para a maior rentabilidade do ETF no longo prazo. Então, veio do próprio gestor, recebeu o valor lá, seja lá qual ele for, ele volta lá no mercado, compra mais ações e aí ele está sempre aumentando o tamanho desse ETF, tá? Então, como usar o IVVB11 para compor seu portfólio? Fundos que acompanham o S&P 500 podem ser integrados em diversas estratégias. Exposição ao mercado americano, né? Tem gente que sempre fala, você vira e mexe, vai ouvir alguém falando, é loucura, não tem nenhum investimento fora do Brasil, investir só no Brasil. Só que entra de novo naquela questão do perfil de investidor. Será que você tem perfil para poder aguentar toda essa volatilidade? Como você está exposto ao mercado, principalmente fora do Brasil, você aceita essa volatilidade? Se você aceita, ok. Comprando um ETF desse, você está automaticamente tendo a rentabilidade ou não, né, ou replicar a desvalorização de toda a carteira de 500 ações mais negociadas lá nos Estados Unidos. Exposição ao dólar, né, por investir também em empresas negociadas em dólar, o EVB11 pode atuar como proteção contra a desvalorização do real, balanceando o impacto das flutuações cambiais em seu portfólio. Então, uma outra questão que acontece também é em relação a você estar exposto à variação do dólar. Então, nos casos onde o real se desvaloriza e o dólar se valoriza, você está exposto em dólar, a sua valorização, a sua carteira também se valoriza. Certo? E complementa as ações locais. Então, caso o investidor já invista em ações brasileiras, o EVB11 pode equilibrar seu portfólio, reduzindo riscos associados ao Brasil. Então, caso questões econômicas façam com que essas empresas, as brasileiras da sua carteira de ações, não sigam tão bem, pode ser que essa exposição a um mercado estrangeiro, um mercado fora do Brasil, possa fazer o equilíbrio em relação a isso. Como eu sempre digo para vocês, né? O ideal é ter realmente um portfólio diversificado para que evite que você fique muito exposto a uma situação só e acabe perdendo em algumas situações. Então, é ideal você ter uma diversificação? Sim, é bacana ter uma diversificação.
até o ato de você investir fora do Brasil, ter uma corretora lá fora, é algo que precisa ser bem pensado, porque tem os custos também em dólar, né? Diferente daqui do Brasil, que as corretoras normalmente elas tiraram os custos de corretagem, nos Estados Unidos algumas tinham tirado, acabaram falindo, quebrando. Eu mesmo tinha ações em uma que ela começou a não performar muito bem, foi vendida, e aí, quando ela foi comprada por esse outro grupo, eles já avisaram: olha, infelizmente a gente não vai mais deixar o custo de corretagem zerado, a gente vai cobrar um valor, e tinha acho que até uma tarifa mensal. Eu falei, não quero mais, né? Então, como os impostos lá também já desconta de todo o dividendo, já vem descontado 30%, né? O imposto em relação ao dividendo lá, ele é bem mais alto até do que o nosso. Então, para cada $10 que recebia lá fora, para o bolso mesmo, só que entrava 7, $3 já ficava retido na fonte. Então, além de tudo isso, ainda tinha é, 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 as questões em relação aos custos, né? Para comprar ação, para vender. Aí eu falei, bom, não compensou e eu trouxe o dinheiro de volta, do meu ponto de vista, tá? Agora, para quem quiser manter, né, essa exposição às ações do mercado externo, o VB11 pode ser uma oportunidade interessante. Vamos para. Deixa eu ver. O que mais eu separei aqui? Vamos para o. Deixa eu ver qual que eu separei aqui. O XFIX. Ó, esse outro aqui, ó. É um outro ETF, tá? Então, o que que ele faz? Ó? XFIX é o primeiro ETF imobiliário do Brasil. Replica o IFIX, que é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários, criado na B3. Né? Criado em 2020. Ele é gerido pela XP e a taxa de administração dele é 0,3 ao ano. O fixo é o resultado de uma carteira teórica composta por cotas de fundos imobiliários listados no mercado de bolsa e balcão, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos pela B3. Tá? Então, neste caso, ele é um outro ETF que ele replica o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários. Quando os fundos imobiliários eles se valorizam, esse ETF atrelado ao IFIX, ele faz a mesma coisa como eu disse os demais. Ele também tende a se valorizar. Deixa eu ver se eu deixei ele aberto aqui. No... Abrir pelo menos o IFIX para vocês darem uma olhada, né? Então, ó, o índice de fundos de investimento imobiliário, que é o IFIX. Então, aquele XFIX, ele é atrelado a este índice aqui. Então, o que que vai ter lá dentro? Até a nível de conhecimento. Então, esses fundos, ó, tudo isso daqui é fundo imobiliário, tá? Então, as siglas deles, a quantidade teórica que o fundo possui, o percentual que isso daqui significa dentro do fundo, ok? Então, todos esses fundos imobiliários fazem parte do IFIX. Aqui, ó, se colocar 100, ó, como abre uma quantidade gigantesca de fundos imobiliários. Vários tickers desse, talvez vocês até conheçam, né? Alguns já tenham até estudado, já tenham ouvido falar, né? Na aula que eu dei sobre fundos imobiliários, eu não lembro se eu falei de diversos, eu acho que eu falei de alguns. Entre eles, com certeza, eu falei sobre esse daqui, que é o MXRF11. Só ele, dentro do índice de fundos imobiliários, ele representa 3% quase, né? Equivalente a 437 milhões de cotas. Então, aqui nós temos o que está dentro do IFIX. E aquele ETF, que é o XFIX, voltando aqui, esse ETF, então, ele replica isso aqui, ó, ele replica o IFIX. Então, se o IFIX ele se desenvolve, ele tem um desenvolvimento positivo, o XFIX também vai acompanhar esse desenvolvimento. Tá? E a taxa dele é 0,3% ao ano. Então, se você de repente olha e fala, olha, não quero ficar olhando muito todos aqueles fundos que vocês viram agora que eu acabei de mostrar, aquele monte de fundo imobiliário, eu não quero analisar todos, mas eu quero estar, né,
Eu quero estar investindo nesse setor. Como que eu faço? Então, uma das formas de você investir é comprando cotas do XFIX, tá? A única coisa que a gente tem que lembrar é que no fundo imobiliário você vai receber o dividendo. Nesse daqui você não vai receber o dividendo. O dividendo é utilizado pelo gestor para poder comprar mais cotas e fazer o aumento da quantidade de ativos dentro do fundo, tá? Como eu disse. Agora, aqui, quando você olha no exterior, deixa eu até compartilhar essa outra tela aqui com vocês. Ó, agente de dividendos e ETFs, ó, 2025 e 26. Esses daqui são dividendos do exterior, ó. ETFs internacionais, dividendos que são dos ETFs negociados lá nos Estados Unidos ou demais lugares. Então, por exemplo, ó, quando que ele fecha? A data com o último dia para eu poder comprar e ter direito. Quando que ele paga? Então, tipo, ó, dividendos, quanto? 10 centavos de dólar, 32 centavos de dólar. Possivelmente, eu acredito que isso aqui seja o valor bruto, tá? Ainda não tem o desconto do imposto de renda de lá, que vai ser 30%, possivelmente 30% em cima desse valor. Não acredito que esse valor já venha a informação líquida. Então, ó, tudo isso daqui é ETF, ó. Olha o tamanho da lista, a quantidade de ETFs que tem fora do país. E cada um pagando um valor de dividendo diferente. Ó. Desde 7 centavos, 8, 13, 24, 26, ó, quase $1, né, por cota. Agora, é sempre o que eu digo, é questão em relação a você querer investir, estar exposto a esse mercado ou não. Se você fala, não, eu prefiro estar aqui no IVVB11 mesmo, dentro do Brasil, eu estou exposto à valorização de lá e está tudo certo. Então, se para você está bom, para mim está ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui para poder mostrar para vocês em relação a isso. Tem. Eu tenho o índice do Small 11. O Small 11, ó, ele é a exposição a empresas brasileiras de baixa capitalização de mercado, foco em small caps brasileiras. Use para diversificar sua alocação em ações brasileiras e buscar retornos de longo prazo em seu portfólio. Então, ele busca o que nesse fundo? Ele busca a valorização das empresas que, como eu disse para vocês, são consideradas empresas menores dentro da bolsa. Tem o valor de mercado entre 2 ou até 7 bilhões de reais. Tá? Então, elas são consideradas small caps. Por serem empresas menores, o que, que também acontece? Olha como a taxa já é mais alta. A taxa de administração ela já é uma taxa maior do que as demais. Né? Por ter um pouco mais de risco, são empresas que estão em desenvolvimento, a taxa já vai para 0,5% ao ano. Ok? Então, é sempre importante a gente estar de olho em relação a essas taxas que se pagam nos fundos, tá? Então, ó, 0,5%, ativos. Alguns dos ativos ó, que fazem parte, ó, lojas Renner, Sendas, Alus, Cosan, Hipermarca, Hipermarcas, Natura, enfim, todas essas empresas, elas são consideradas small caps, Multiplan, Smart Fit, Taesa, tá? O que que ela produz, ou qual setor a qual ela pertence, classe de ativo, ó, todas renda variável, né? Todas em relação a ações e o valor delas, né, de mercado, em cada um a exposição, quanto que equivale esses 5%? 101 milhões, 4%, 82 milhões e assim por diante, ok? Então, isso daqui também, se você falar, eu queria investir em todas essas empresas, mas né, fica muito difícil você ratear todo o seu dinheiro e analisar todas essas empresas. Quem vai fazer isso por você? Quem vai fazer isso por você é o gestor desse fundo, desse ETF, que é o Small 11. Você compra ele, você está exposto a todas aquelas empresas que eu mostrei para vocês. Então, só agora o rendimento dela, a valorização dela dentro do ano, essa sigla aqui significa de janeiro até agora, a valorização em torno de 27, quase 28%. E o preço da cota na casa dos R$ 109, mais ou menos, né? Não vou nem considerar os centavos, ok? Então, dito isso, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa dela para poder mostrar para vocês.
FIX já mostrei. É que eu vou separando, né, esse monte de coisas depois para poder mostrar todos eles. Tem bastante aba aberta. Vamos lá para Clear. Vamos lá na corretora para poder para vocês como que compra e como que vende. Então, ele é muito parecido com o sistema de ações, tá? Então, o que que eu faço? Eu já coloquei aqui os exemplos, né? Essa exposição ao mercado internacional, exposição ao mercado de empresas com menor patrimônio dentro da bolsa. Esse daqui é a exposição às empresas, aos fundos imobiliários, e esse daqui, que é o Bova11, que replica as empresas do índice Bovespa. Então, esses quatro aqui são os exemplos que a gente está dando. Então, supondo que eu quero comprar uma cota de VVB11 na casa dos R$ 371. No caso da Clear, né? Estou usando aqui a conta da Clear. Eu clico aqui em negociar ou clico aqui em boleta. Então, posso clicar aqui em negociar. Vai abrir a mesma coisa, mudou até a cor. Ó. Isso aqui é a boleta. Então, eu vou comprar um ou outros valores. Ó. 2, 3. Você coloca a quantidade que você quer comprar. E aqui embaixo, ó, no valor estimado, ele muda. Ó. Quanto que eu preciso ter na corretora para poder comprar essa quantidade? Então vamos supor que eu colocasse aqui, eu quero comprar 30, olha lá, precisaria de R$ 11.000, tá? Isso aqui, garantia exigida, é outra coisa, tá? Mas para você poder fazer essa compra, você se atém a esse valor aqui, ó. Vamos se ater a isso daqui inicialmente, se eu quisesse comprar. Isso eu estou comprando a mercado, no valor que está, o primeiro valor informado lá para venda, né, onde eu vou comprar. E aqui, depois, se eu quiser me desfazer dela, daqui um certo período, eu comprei os 30, pois olha, eu quero vender. Clico aqui e eu vendo. E aqui, ó, o melhor preço para venda está um pouco menor do que o preço para compra. Então você pagaria para comprar 11.220, na venda 11.115. Então esse é o valor que você receberia na venda, e aqui você incidiria, né, as taxas também, emolumentos da bolsa, né, quando você compra também tem alguns emolumentos da bolsa, talvez até as tarifas da própria corretora, enfim. Então é assim que é feito esse processo e você compra. Ou você clica aqui e vende, ok? Para todos eles, a boleta funciona da mesma forma, tá? Então, ó, negociar, por exemplo, Bova11, ó, R$ 133,69 é o primeiro valor a mercado. Se quiser comprar mais, clica aqui para cima ou põe o valor e aqui o valor estimado muda. E para venda, mesma coisa. Então, se eu colocar, por exemplo, tenho 3, quero vender 3. Então, ó, o valor aqui, quando eu aumento, automaticamente ele muda, tá? A boleta aqui é onde a gente compra e onde a gente vende. E aqui, se eu quisesse analisar, ver maiores informações em relação à análise aqui em relação ao valor, tá? Análise aqui em relação à variação do preço dessas cotas, né? A quantidade de pessoas que tiverem intenção de compra e tiverem intenção de venda. Não vou entrar ainda nesse case, porque eu quero trabalhar isso daqui mais quando a gente estiver trabalhando estudando ações. Mas basicamente é aqui que a gente compra e que a gente vende esse primeiro passo em relação ao mercado de renda variável, que são os ETFs. Então, eu estou meio que investindo em ações sem comprar ações. Eu estou comprando um ETF que replica um fundo onde o gestor comprou essas ações, ou ele simplesmente comprou um índice, né? E aí esse índice está sendo replicado, ou de forma passiva, né? Ou de forma ativa. Ok? Então a forma ativa seria ele ficar comprando e vendendo. Então o passivo ele simplesmente acompanha o índice, compra a mesma quantidade que o índice tem, as mesmas ações e espera que ele tenha o mesmo desenvolvimento que o índice tem. Ok? Deixa eu parar agora rapidinho para poder dar uma olhada no chat, porque até então eu não vi o chat. Agora deixa eu olhar aqui. Alguma dúvida? Alguma coisa que a gente consiga
explicar para vocês agora. Deixa eu tirar um pouquinho da tela, interromper esse compartilhamento. Eu acredito que todas as telas que eu tinha separado para poder mostrar para vocês, acredito que eu mostrei. Então, vou voltar aqui para a tela. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Deu para entender um pouco? Então, novamente, a Siri. Deixa eu tirar aqui para não ficar falando. Vamos lá. Qual que é a ideia, né? Como aula, qual que é a ideia do ETF? Mais uma vez. Não tenho muito traquejo para ficar analisando, não tenho tempo e eu quero ter algum tipo de exposição a esse mercado. O que que eu faço? Possibilidade. Posso comprar um ETF, cotas de ETF ou cotas de ETFs, por exemplo. Vocês expostos a esses 4 ETFs, você está ao mesmo tempo expostos às ações brasileiras, às ações nos Estados Unidos, as principais ações brasileiras, as principais ações dos Estados Unidos e as principais, os principais valorizações, os principais fundos imobiliários negociados aqui no Brasil. Então, só aqui você já está negociando, você já está exposto a uma gama gigantesca de empresas, comprando só pelo ETF. Então, quem vai fazer a análise do que está lá dentro, do que vai ser negociado, do que vai ser comprado, do que vai ser vendido, é o gestor e a empresa que faz a gestão. Então, alguns casos mostrei para vocês. A BlackRock, que é a maior de todas em relação a ETFs, e até aqui no Brasil, no caso da o ETF que replica o IFIX, que ele foi criado pela XP, a XP que deu início para ele. Acredito que foi isso mesmo que eu vi, se não me falha a memória. Ok? Então é uma possibilidade de, como eu disse, comprar ações sem necessariamente comprar ações. É uma forma preguiçosa de entrar no mercado de renda variável e investir em ações. Eu faço essa brincadeira, tem gente que me xinga, fala assim, pô, mas eu não quero ser preguiçoso. Então aí a gente vai ter que, para as próximas aulas, a gente vai ter que começar a analisar as ações das duas formas mais habituais. Analisando de forma fundamentalista, onde a gente analisa os dados financeiros da empresa, ou analisar ela de forma técnica, onde a gente analisa, né, o desenvolvimento dela através dos candles ou através de outras métricas que são disponibilizadas para que a gente possa estar analisando se ela tem a possibilidade de continuar de repente subindo, se ela está em um canal de alta, né, subindo, ou um canal de baixa em queda, se ela tem uma possibilidade, dentro de qual possibilidade de preço, né, o mercado espera, ou os cálculos matemáticos esperam que ela chegue, enfim, são diversas formas para poder entender. A Sandra colocou que tem bastante coisa. Sim, por isso que o ideal é ficar gravada a aula para vocês poderem depois assistir novamente, ver cada pontinho, né? O que que se analisa. Então, por isso que no começo da aula eu já coloco, né? O passo a passo, né? O checklist. Depois você lá na sua corretora coloca o ticket e começa a analisar cada um deles, qual que te agrada mais, ou até outros, né? Tem diversos outros ETFs. Coloquei alguns só para a gente poder ganhar tempo em relação a isso. Ok? Então eu vou finalizando essa aula, vou fazer o nosso famoso corte final e aí eu continuo com vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Então, para você que vai assistir essa aula posteriormente, muito obrigado por ter assistido. Espero que você possa assistir novamente, possa estudar o assunto. É uma aula para que você possa entender como funciona esse mercado, o que precisa ser analisado, quais as vantagens, quais as desvantagens, quais as taxas, os custos que estão envolvidos. Espero que você possa aprender e possa entrar em mais um mercado para diversificar as suas carteiras. Então, para você que ficou conosco e para você